pegando assunto no meio da live, mas vou deixar gravado, tá? Não tem problema. Vou deixar essa live gravada. Quem quiser assistir depois vai ter acesso pelo meu Instagram ou no meu YouTube, né? Que tudo eu tô jogando no YouTube, tá bom? Então vamos começar. Como eu falei para vocês, né? Para a gente trilhar um caminho de autoconhecimento na nossa vida, a gente também precisa se redimir algumas coisas, né? E o primeiro assunto que eu vou abordar agora é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é compreender, né, entender as clarezas das nossas ações, de quem somos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Então, o autoconhecimento não é nada mais, nada menos do que isso. É trazer clareza, consciência dos nossos comportamentos. Então, algumas atitudes que não tão bacana, alguns comportamentos que vocês... eu mesmo tive alguns comportamentos que eu não gostava, mas eu sempre repetia esses comportamentos, eu me auto-sabotava. Então, esse autoconhecimento, é trazer essa consciência de quem somos, né? Para poder entender o porquê daquilo, por que aquilo está acontecendo. E trazendo clareza dessas emoções, né? De tudo que a gente conviveu, né, durante a nossa jornada da vida, nosso trajeto da nossa vida. Então, tudo isso colabora para formar quem somos hoje, né? Então, tudo que aconteceu no teu passado, na tua fase da infância, ou até mesmo na fase adulta, né? Algumas coisas que a gente acaba passando com muito impacto, né? Com algo muito forte, acaba afetando também nas nossas ações e no nosso comportamento. E, e essa questão da gente entender quem somos está ligada muito o perdão, né? Está ligada muito a gente entender um pouquinho do nosso passado, um pouquinho da nossa realidade, das nossas crenças, né? Porque assim, tudo que eu vi, né? Tudo que eu vi, ouvi e senti ao longo da vida, isso formou a nossa personalidade hoje, isso formou as nossas ações hoje em dia, né? Então, tudo que eu faço está ligada a essa construção, né? Essa construção de memórias, essa construção de emoções que a gente armazena no nosso subconsciente. Então, quando eu tenho um autoconhecimento e entender, oi tia, tudo bem? Então, trazendo um pouquinho, eu estava fazendo aqui a live, né, e abordando sobre o autoconhecimento, que é o que foi a jornada que eu tracei para entender alguns comportamentos que eu tinha na fase adulta que eu não entendia por quê. Então, eu tinha alguns comportamentos disfuncionais, né? Então, tinha algumas coisas que eu não compreendia. E às vezes eu queria mudar e não conseguia. Às vezes eu falava, eu vou fazer isso, mas depois eu não vou mais fazer isso. E aí, de repente, eu me via fazendo aquilo de novo. Então, quando eu busquei a ajuda, né? Quando eu busquei entender o autoconhecimento, que foi um processo que eu passei para me entender as minhas questões emocionais, aí eu entendi que tudo estava interligado ao meu passado. Então, tudo que eu vi, né, ouvir e sentir formou a pessoa que eu sou hoje, né, formou as minhas ações, as minhas atitudes. Então, o meu passado, né, a minha criança emocional, que é o meu passado, ela ainda estava forte dentro de mim. Então, todas essas atitudes que eu tinha estavam interligadas a tudo que eu vi. Então, a minha história do meu passado não foi uma história assim de uma alta estrutura, né, de base. Então, minha tia, né, que está aqui na live, ela sabe um pouquinho do que a gente viveu, né, com a situação com meu pai. Eu sei que isso está bem resolvido dentro de mim hoje, essa questão com ele. Então, hoje eu trago isso muito abertamente para as pessoas entender que não é um fato da gente achar que é normal, é perdoar. É perdoar e entender que atrás disso tem um porquê também. Atrás disso, né, tem uma situação que ele também passou lá atrás, por exemplo,
eu tive a questão do abandono, né? Querendo ou não, meu pai nos abandonou porque ele se separou da minha mãe, eu era muito nova, e isso afetou na minha criação, isso afetou na minha jornada na vida, né? Que eu falo, no meu crescimento. E com essa estruturação que eu não tive, da parte dele, né, do afeto, do amor, do carinho, não que minha mãe não me desse, não que a minha família, pelo contrário, minha tia, minha família sempre me deu muito carinho e amor, mas não foi o suficiente para mim ter uma estrutura forte, né, na fase adulta, não foi o suficiente. Então essa falta dele afetou muito nas minhas ações na vida adulta. Então quando eu compreendi que ele também, na fase dele, na fase de criança, né, na fase da infância dele, ele também foi abandonado, né, e que esse padrão se repetiu, né, que esse padrão se repetiu na nossa vida. Porque meu pai também, né, teve a situação dele de abandono. E ele não soube lidar com isso, ele não soube trabalhar essas emoções dentro dele. E aí o que acontecia? Para ele apagar um pouco aquela mágoa, daquela culpa, né? Porque a gente acaba se culpando por algumas coisas, inconscientemente a gente não acha que não, mas é. E aí ele achava uma forma de meio que se consolar na bebida, né? Então era onde ele conseguia trazer um pouco de ali, vamos se dizer, um pouco de paz, né? Daquele sentimento, daquela confusão que vivia dentro dele. E por isso que hoje eu perdoei, né? Hoje eu falo que eu me perdoei primeiro, para mim também perdoar a história do meu pai, para mim também não ficar com essa com essa mágoa dentro de mim, né? Por achar que ele não nos abandonou, que deixou a gente para trás, e entender que também ele teve as questões deles emocional que ele não soube resolver. Então, o auto-perdão, ele é muito importante para a gente romper esse padrão, para a gente romper essa estrutura, né? Que a gente acaba levando para nossa vida e levando para os nossos filhos. Porque é o que a gente é hoje, é o que a gente passa para o nosso filho, para a nossa geração, e isso vai se mantendo, isso vai se gerando cada vez mais. Então, quando eu entendi que o auto-perdão era o caminho para eu mudar essa chave da minha vida, entender porque eu tinha esses comportamentos, porque assim, quais eram os comportamentos disfuncionais que eu tinha? Eu começava uma coisa e parava no meio do caminho. Eu tinha muita iniciativa, a iniciativa eu tinha. Então, eu tinha a iniciativa de começar uma faculdade, eu tinha a iniciativa de começar qualquer coisa que fosse assim para somar na minha vida. Eu tinha essa iniciativa, só que de repente eu não conseguia concluir aquilo. De repente eu abandonava aquilo e aí eu partia para outra coisa. Então eu vivia nisso, né? Nesse círculo vicioso, nada se finalizava. E aí, quando eu entendi que isso era uma crença limitante, que estava ligada com o meu inconsciente, com as minhas emoções, e que, de qualquer forma, esse sentimento, que é um sentimento do abandono, o sentimento da culpa, da mágoa, né, daquela rejeição, ele estava ainda sendo forte dentro de mim, e quando via algo diferente, eu não conseguia absorver aquilo como se fosse uma mudança, então ele, de repente, eu deixava para trás, né? Eu não conseguia entender, mas eu deixava para trás. E aí foi que eu fui compreendendo essa questão, né? Quando a gente busca esse autoconhecimento, é isso, a gente entender a nossa estrutura, né? Entender alguns comportamentos que a gente tem e que hoje não está sendo bom, não está sendo feliz, né? A gente não está feliz com algumas atitudes, mas a gente não consegue mudar, a gente não consegue trazer mudança, né? A gente só fica repetindo esse padrão. Então, o segundo ponto-chave é o auto-perdão, né? É saber perdoar a nossa infância, é saber perdoar a nossa história, que aquilo que aconteceu lá atrás não vai definir o teu presente hoje, não vai definir o teu futuro amanhã, mas é uma consciência que você precisa ter, uma clareza que tá ligada, né? Tudo está interligado, nada fica solto, tudo está armazenado. E essas emoções, elas são, quando a gente não trata nossas emoções arraizadas, né? Que são as emoções mais fortes, que predominam nossas ações, elas vão ficar trazendo reflexo na nossa vida. Então, tudo que vem para melhora, a gente acaba retrocedendo.
eu voltava muito para trás. Quando eu dava 2 passos para frente, de repente eu estava caindo para trás, porque eu não entendia as minhas emoções, eu não entendia as minhas atitudes, né? Na parte, no meu emocional, no meu subconsciente, eu não entendia o que estava acontecendo. Por isso, o autoconhecimento, ele é importante nesse processo. E o perdão, ele é a forma de você reconhecer que você teve uma história que foi uma história que aconteceu, mas não foi legal, não foi bacana, não foi uma história feliz, mas tudo isso teve um porquê, né? Tudo isso teve um algo atrás, que nem a história do meu pai. Então aquele padrão ele só se repetiu. E quando eu entendi isso, quando eu perdoei a minha criança, quando eu me perdoei, perdoei meu pai, eu comecei a sentir compaixão dele. Eu comecei a sentir uma compaixão tão grande. Deus foi trazendo esse amor, florescendo esse amor que estava ali dentro, sofrendo, e aquilo me trouxe uma paz, né? Porque eu entendi o que ele passou também. Eu entendi o sofrimento dele, e ele não soube lidar com isso. E isso me trouxe uma compaixão. Então, hoje, eu tenho clareza do que aconteceu, né? Que isso só se repetiu. E, e, e quando eu fui seguindo nesse processo, né? E aí eu busquei a autorresponsabilidade para a minha vida. Então, eu tinha a clareza daquelas emoções e comecei a ter autorresponsabilidade, coisa que eu não tinha e eu comecei a ter. Autorresponsabilidade que eu sou responsável pela minha história, que quem vai mudar sou eu, ninguém vai conseguir mudar por mim. Então, eu não preciso esperar pelo outro, eu tenho que esperar pela minha atitude primeiro. E não se preocupar com o que o outro vai pensar, porque nós, seres humanos, se preocupa muito na questão do outro. A gente tem medo de se expor, a gente tem medo de que o outro vai pensar. Primeiro, pense em agradar a Deus. Pensa que você está fazendo o teu propósito, está fazendo a tua missão. O outro, ele vai criticar você fazendo ou não. Você não fazendo, ele vai falar. Você fazendo, ele vai falar do mesmo jeito. Então, isso é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar com as críticas, a lidar com a exposição, né? Que é uma coisa que eu temia muito, né? Uma coisa que não fazia parte de mim. Mas Deus, ele vem me capacitando com isso. E hoje, antes de eu pensar no que o outro vai pensar, eu penso, não, eu tenho que pensar em agradar a Deus primeiro. Porque é para Ele que eu estou fazendo, não é para o outro. E o que o outro vai falar é uma questão dele, é uma questão emocional dele, e ele vai ter que buscar meios para ele também seguir um caminho, né, de cura, de libertação. Porque quando a gente entende as nossas emoções, a gente automaticamente começa a se libertar de algumas atitudes. E oi, Luiz, tudo bem? Oi, Joyce, seja bem-vinda. Então, gente, a gente está no meio dos assuntos, né? Estou trazendo um pouco da autorresponsabilidade, da gente entender que somos responsáveis pelas nossas ações, que a gente não precisa depender do outro para agir, a gente não precisa depender do outro para tomar certas atitudes e que tudo está dentro de nós, né? Então, tudo que a gente quer idealizar na vida, primeiro, a gente tem que trazer essa responsabilidade, falar, eu sou responsável pela minha mudança, eu sou responsável pela minha transformação. Então, quando eu entendi isso, né, no meu processo de autoconhecimento, eu comecei a tomar atitude, comecei a agir, né, comecei a pagar o preço. Não é fácil, não é fácil mudar, não é fácil você sair de um hábito que eu vivi durante 30 anos e de repente eu querer mudar. É um processo, é uma jornada. Cada dia você vai avançando, você vai fazendo algo diferente, e aquilo ali, o seu consciente, o seu subconsciente, ele vai vendo que você está tomando outras ações. E outra coisa importante, gente, é as pessoas que a gente convive, o ambiente, tudo isso colabora, né? Então, assim, quando a gente quer mudar, a gente precisa abrir mão de certas coisas, a gente precisa renunciar. Eu renunciei muito na minha vida. Quantas vezes eu fiquei aqui na madrugada estudando, podia estar dormindo, ou podia estar em algum lugar, eu renunciei para hoje eu alcançar algum objetivo na minha vida, eu tive que pagar o preço lá atrás, né? Eu tive que abrir mão de certas coisas, porque senão a gente não avança. Se a gente não abrir mão, a gente não avança, a gente fica estagnado, parado no tempo, e as coisas, o tempo vai passando, a oportunidade passa, a possibilidade passa, na sua frente você não enxerga, porque você não toma ação. Então, a vida sem ação
ela fica no campo no campo dos sonhos, né? Fica ali naquele só no campo, você não sai daquilo. Então a vida ela é feita de ação, é feita de ato, é feita de atitude. E outro, outro tema também que eu acho que eu coloquei, né, nos temas que eu ia abordar na live, que é a autossabotagem. Então a autossabotagem, ela também está interligada ao nosso passado, né? A autossabotagem está interligada a tudo que eu vi, tudo que eu vi, ouvi, senti durante toda a minha vida, formou as minhas crenças, formou a minha personalidade. Então, a minha infância, ela é a construção de quem eu sou hoje. Então, eu não sei como é que foi a infância de vocês, mas a minha foi ao abandono, né? Para quem chegou um pouquinho agora, estou trazendo um pouquinho para vocês entenderem. A minha foi ver meu pai bêbado, ver os conflitos que ele passava com a minha mãe, e eu criança vindo tudo aquilo, aquilo foi armazenando na minha mente, porque a nossa mente ela é um computador, né? Ela vai só armazenando, vai arquivando memórias e memórias. E aquela que é mais forte, que você passou com alto impacto emocional, aquilo que você te marcou, essa memória é a predominante. Esse sentimento, esse pensamento é o predominante. E ele que vai dominar as suas ações. Então, por isso que a gente precisa ter clareza do nosso sentimento, ter equilíbrio emocional e inteligência emocional para lidar com isso, né? Porque isso vai afetar em algumas atitudes. E às vezes a gente se culpa por não agir, a gente se culpa por não fazer acontecer, a gente se culpa para não ter algumas ações, porque a gente acha que nós somos culpados. Aí vem a autossabotagem de não fazer e vem a culpa. Olha, dois sentimentos negativo, forte, né? Que você automaticamente está atraindo, porque quando você fala, você está atraindo aquilo para você, porque nossa fala tem um poder muito grande. Então, tudo que eu falo, eu vou atrair de volta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Então, quando a gente traz essa culpa, quando a gente vibra nisso, você vai receber mais pessoas, você vai atrair mais pessoas que vai te acusar para você se sentir mais culpado, né? Porque é automático. Eu estudo um pouco de lei da atração e realmente uma coisa assim que você acreditando ou não, ela acontece, porque são leis universais, são leis que regem. Então Deus criou o universo, e o universo foi feito do poder e da energia. Então acontece. Então tudo que você vibra, você vai receber de volta. Então por isso que é bom filtrar o nosso pensamento, filtrar aquilo que a gente traz para dentro da gente, né? Para nossa alma, para o nosso espírito. E isso tudo está interligado também às pessoas que a gente busca a conviver. Eu sei que não é fácil a gente selecionar, mas a gente precisa filtrar. O que é bom para mim agregar, crescer, o que não for bom, eu vou descartar. Entendeu? Então, essa é a jornada do autoconhecimento, né? Quando a gente trilha esse novo caminho. E a autossabotagem, ela também está interligada ao nosso passado. Algumas ações que a gente sabota, né? Algumas atitudes que a gente busca, a gente não consegue alcançar, porque está interligado a essa crença dominante, né? Esse sentimento, esses pensamentos que ainda estão arraizados aí dentro de você. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui do livro, que eu deixei aqui separado da autossabotagem, para vocês terem mais clareza do que eu estou falando, né? Como pode alguém racionalmente detestar alguns comportamentos? No caso, eu detestava começar algo e não terminar. Eu ficava muito frustrada. Eu me culpava porque eu começava alguma coisa boa, falar, nossa, agora eu vou, né, fazer uma faculdade, qualquer coisa que eu fosse buscar, e de repente eu largava aquilo, abandonava, e aí eu me frustrava e me culpava. Eu achava que eu não era merecedora daquilo, que eu não era capaz de realizar. Mas tudo estava interligado ao meu passado, o abandono que eu tive, né? Essa parte do abandono que foi muito marcante na minha história. E minha tia está aqui, ela está assistindo a live, e ela sabe, ela conhece, ela praticamente me criou, né? Na minha fase, ela ajudou muito minha mãe nesse começo aí da minha infância, e ela sabe o que eu estou falando. Então hoje eu consigo entender isso, né? O que predominava dentro de mim, que era essa crença raizada, forte da rejeição, da culpa, do abandono. E entendendo esses comportamentos, né? Que nem está dizendo aqui no livro, decidi várias vezes não o repetir mais. Quantas vezes eu decidi não repetir mais esse comportamento? E porém, de repente, eu fazia exatamente o que eu falei que eu
que eu falava que não ia fazer. Eu acabava fazendo tudo de novo, né? Então, esse comportamento está interligado nisso, né? E são ações que nos afastam do nosso objetivo e sonhos em cada área que a gente busca. Esses comportamentos que não combinam com a pessoa que desejamos ser. Então, alguns comportamentos não estão combinando quem é você de verdade, quem é a sua essência, a sua habilidade. Porque todos nós temos habilidade, todos nós temos talento. E isso é dado por Deus, isso é dado por natureza. Né? Cada um aqui tem seus talentos. E os talentos são aquilo que você faz de melhor hoje. Esses são seus talentos naturais. E a gente tem as nossas habilidades espirituais. Só que muitas pessoas não desenvolvem essas habilidades espirituais. Por quê? Ainda está arraizada com as crenças, ainda está arraizada com aquele sentimento predominante, com a mágoa, com a culpa, com o abandono, com a traição. Olha tanta coisa que a gente passa e a gente vai só armazenando isso dentro da gente, dentro da nossa alma, ferindo a nossa alma com essas rejeições, com esses pensamentos, e isso não deixa a gente avançar. E sempre a gente culpa o outro, né? A gente sempre vai achar a culpa no outro daquilo que não está nos frustrando. Então eu sempre achava que o culpado era o outro, que eu tinha que agradar o outro, porque eu não aceitava aquilo, né? Eu não aceitava que aquela ação era uma ação minha, que eu achava que a culpa era do outro, alguém tinha que ser culpado, menos eu. Então, quando a gente não entende as nossas ações, as nossas emoções, a gente sempre vai buscar a culpa em alguém, mas a gente nunca vai buscar a autorresponsabilidade de entender que eu preciso mudar, né? Não é o outro. E a autossabotagem, ela é muito forte quando a gente não entende as nossas ações, quando a gente não entende alguns comportamentos. E quando eu busquei todo esse processo, né, aí é onde que o autoconhecimento, ele assim ele trouxe a clareza de quem eu sou. Ele trouxe a certeza das minhas emoções. Mas o que me fez mudar, o que me fez virar a chave da minha vida, né, do meu destravar, do meu despertar, foi a minha restauração em Cristo. Porque assim, sem Deus, nada acontece. É como você nadar e morrer na praia. Nada acontece sem Deus, nada acontece sem você colocar o teu coração para Ele. Nada acontece se você entregar a tua vida, entregar as tuas ações, teus projetos. Então, quando eu busquei essa restauração, coisa que eu não fazia nunca, que eu nunca fiz na vida, era ler a Bíblia. Coisa que, assim, durante muitos anos, a Bíblia passava na minha frente, eu nem sequer abria para ler um salmo. Porque eu não fui instruída para isso, eu não fui ensinada. Minha avó falava, comentava, mas não era uma coisa frequente. Então, assim, isso para mim era muito distante da minha realidade. Então, quando eu entendi que eu precisava buscar de Deus a minha cura, foi quando eu praticamente foi minhas escamas caindo, né? As escamas caindo dos olhos e eu entendendo que tudo que estava acontecendo na minha vida estava sendo uma influência de opressões, né? São influências malignas. Então, alguns sentimentos que a gente tem está ligado a uma influência maligna, uma opressão muito grande que está dominando não só nós, mas está dominando o mundo, né? Só que as pessoas ainda não têm essa certeza porque elas não buscam a fonte de tudo isso, né? Então, o conhecimento é bom? É maravilhoso. Quando a gente tem a clareza das nossas emoções, quando a gente entende porque a gente está com alguns comportamentos disfuncionais. Mas o principal que te faz te manter firme na base é quando você se restaura em Cristo. É quando você busca na fonte, quando você busca de Deus. E Ele vai tirando, e Ele vai te limpando, e Ele vai te dando a resposta. E Ele vai te mostrando, nossa, olha como é que uma coisa interliga na outra, né? Eu não conseguia perdoar meu pai. Por mais que eu entendia que tudo aconteceu, eu não conseguia perdoar, porque eu achava que ele não me deixou. Eu falei, pai, ele me abandonou, ele não conseguia aceitar isso. Eu criei uma barreira forte dentro de mim. E eu não conseguia perdoar. E quando eu entendi, né, o que é o perdão, que o perdão não depende do outro. O perdão é para mim se libertar. O perdão é para mim ser vulnerável, né, e aceitar que
ele errou, mas isso aí não precisa se repetir na minha vida. Eu não preciso levar essa culpa dele para minha vida, né? O que ele fez é um ato dele, mas eu trazia isso para mim, eu não aceitava aquela atitude dele. Então, quando eu busquei esse perdão, de me perdoar, eu me libertei dessa crença, porque essa crença ela estava me dominando. E aí foi essa compaixão que veio, né? Foi essa paz. Foi noites aqui no meu quarto chorando. Eu e Deus, só Deus sabe o quanto eu me rendi a Ele, né? Quanto eu trouxe o perdão mesmo. Quanto eu vi, assim, uma compaixão tão grande pelo meu pai, que hoje eu entendo que ele passou, né? Pouco da história que ele na infância dele, ele também foi abandonado. Né? Estou repetindo isso para quem está entrando agora, para entender, né, que esse processo das crenças está interligado à nossa vida na infância. Então, quando eu entendi isso, né, eu entendi a história dele também, né, que isso se repetiu na minha vida, esse padrão. E se esse padrão não fosse rompido, ia se repetir na vida do meu filho, porque a referência que eu ia trazer da minha estrutura, da minha base, né, da vida, era isso, né? Era um abandono, era essas ações erradas que eu tinha e que ia acontecer, meu filho também ia crescer com essa rejeição, com essa mesma atitude. E esse padrão só ia adiante, né? Não ia ser quebrado. Então eu tinha que quebrar esse padrão para me ter novas atitudes na minha vida. E por isso, com a autorresponsabilidade, ela te traz essa certeza, né, de você mudar e de você buscar ajuda. Porque, assim, sem ajuda, a gente não muda. A gente não pode ser. Eu era uma pessoa de um egoísmo, que eu falo, não é egoísmo, assim, de ser ruim, mas de pedir ajuda. Eu era muito orgulhosa. Eu não pedia ajuda para ninguém. Eu tinha uma autossuficiência comigo que fazia eu querer fazer tudo sozinha, de não me abrir com ninguém, de ser sempre fechada, de não pedir socorro. Então eu sofria sozinha. E Deus, ele quebrou essa barreira na minha vida também, né? Essa autossuficiência. Então ninguém cresce sozinho. Se você está precisando de ajuda, se você não entende do que está acontecendo na tua vida, algumas ações, busque pessoas que vai te ajudar nessa clareza. Assim como eu busquei, eu investi muito. Não foi um processo de um dia para o outro, né? Foi uma coisa que eu vim vivendo nessa imersão já tem 2 anos, né? Então, assim, hoje eu consigo ter maturidade e falar para vocês que essa mudança não foi de um dia para o outro, foi uma jornada, é uma construção. Você vai construindo isso na sua vida, você vai mudando essa estrutura, uma estrutura que está ali errada, você vai construindo uma estrutura nova, uma nova base estrutural da tua vida. E tudo que você vai buscando de conhecimento, pessoas que vão te auxiliar, treinamento, tudo isso vai formar essa nova estrutura no teu consciente. Então, essa emoção, ela vai perdendo força. Então, ela vai perdendo força porque você está trazendo novas coisas, né? Você está trazendo uma nova fase, novo impacto emocional, mas impacto mais positivo, não impacto negativo. E essa emoção, ela vai perdendo força. Ela foi perdendo força, essa raiz foi perdendo força e hoje ela não me atrapalha mais. Hoje eu começo e termino. Nem que eu vou dormir 3 horas da manhã, mas eu começo e termino. Claro que a gente também se cansa. A gente tem que respeitar também o nosso corpo físico. Mas assim, se for para mim começar algo, eu vou terminar. Porque hoje eu sei que as minhas atitudes dependem de mim, da minha autorresponsabilidade. Então isso trouxe muita clareza, né, de quem eu sou hoje. Quando eu entendi que todo esse processo de autoconhecimento, de perdão e a minha restauração em Cristo foi onde eu formei a minha estrutura, né? Onde realmente Deus me mostrou que eu estava dentro de uma opressão de sentimentos, né? De cativeiros, porque assim, vou até trazer para vocês também do que eu estou falando, relatos da Bíblia, que fala sobre isso, né? Deus, a todo momento, Ele está te dando sinal. Ele está te dando sinal que você precisa mudar. E às vezes a gente não consegue ter clareza desses sinais. Então, quando eu tive clareza desses sinais, e quando Deus mostrou mesmo em palavra e confirmou, eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa que a gente não sabe. E a gente sempre se culpa, achando que a gente não merece, achando que a gente não é capaz. A gente se limita, né, em fazer algumas coisas, porque a gente já coloca, acha que não vai dar certo, a gente tem medo de arriscar. A gente não tem coragem para agir, porque a gente já coloca o que não vai dar certo na frente. Então, essa palavra não posso, não consigo,
eu acho, né? Então isso é uma crença que ainda rege em você. Porque Deus criou os céus e a terra, porque você está se limitando. Se não deu certo, mas você sabe o caminho novo a seguir. E se deu certo, você vai avançar para o próximo nível. Então, tudo na vida você tem que agir. Né? A vida é um livro que não é um livro de sonhos, que você sonha e estaciona. A vida é um livro de ação. Você precisa partir para ação, para você começar a trazer essa mudança para a tua vida. E quando eu falo em restauração, na Bíblia, ela fala muito claro sobre isso, né? Então, Isaías, no capítulo 51, versículo 9, olha o que Deus fala: desperta, desperta, verte de força o teu braço. O Senhor acorda com os dias passados e como gerações de outrora. Ou seja, desperte. Deus fala, acorde, acorde, você está adormecido. As tuas habilidades, você está adormecendo, você está enterrando. Então, Deus, ele mostra na Bíblia que a gente precisa acordar, que a gente está debaixo de uma opressão. E quando eu falo em opressão, é outro relato que tem aqui também, ó, Isaías, versículo 51, no versículo 12, 51, versículo 12. Eu mesmo sou quem o consola. Então Deus fala, eu mesmo sou eu quem o consola, né? Cada um de nós é Deus que nos consola. Quem é você para que tema homens mortais, filho de homens que não passa de relva, para que esqueça o Senhor, aquele que fez você. Olha só, Deus que te fez. Você estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. Então, Deus, ele lançou o alicerce na terra, para que você viva diariamente, constantemente, apavorada por causa da ira do opressor. Quem é o opressor? Demônio. Quem é o opressor? As influências malignas. Então, Deus fala, né, que a gente vive debaixo de opressões. Então, assim, entendendo as nossas emoções, é entender que são os opressores que estão dominando a nossa vida. E quanto você estiver dando legalidade, mesmo inconscientemente, para essas emoções, quem está dominando a sua vida é o opressor. E Deus relata do opressor na Bíblia. E ele deixa mais claro ainda, que está inclinado a destruir. Então, ele está aqui só para destruir. Então, o que ele vai pegar? O que o inimigo, como o inimigo ele é minucioso, ele vai na parte mais fraca, né? Ele não vai agir assim claramente, ele não vai chegar, colocar algo assim claro para você achar, nossa, é o inimigo que está agindo na minha vida. Não, ele vai agir nas suas emoções, ele vai agir na culpa, ele vai agir nas mágoas, ele vai agir na tristeza, porque é o ponto mais fraco nosso. Né? É um ponto que a gente não vai ter muita clareza, a gente vai achar que é o outro que está nos ofendendo, é o outro que está causando isso. E que está por trás disso são influências malignas. Então, gente, todas as nossas ações estão voltadas a algo espiritual. E isso é muito forte. Então, quando a gente entende que tudo está ligado a um campo espiritual, é como se a sua mente fazesse isso, expandisse. E você tirasse as escamas dos seus olhos e você entendesse que o único que pode tirar, trazer essa cura é Jesus. Não tem outro, não tem outro. E quando você estiver preso com esses opressores, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Por mais que a gente busque conhecimento, a gente vai ficar preso ainda a isso. Então, o único que pode curar, o único que pode restaurar é Deus, é Jesus. Jesus é a verdade e o caminho, né? Venha a mim todos que estão oprimidos. Então, não tem outro meio. Então, quando eu entendi isso, eu trouxe essa coisa para minha vida. E esses prisioneiros, né, como a gente... Oi, Dona Isaura, tudo bem? Seja bem-vinda. E eu estou falando um pouquinho do autoconhecimento, né, trazendo um pouco também o que causa tudo isso, né, que a gente sabe que existe uma influência maligna que nos prende nas nossas emoções, prende a nossa mente. Então, a gente precisa ter clareza disso, né, para a gente também se despertar, né, como Deus coloca na Bíblia, desperte, acorde. Então, quando eu acordei dessa opressão que eu vivia, foi onde Deus me trouxe a luz, né? Ele trouxe a minha essência, ele trouxe aquilo que eu sou de verdade, a minha natureza. E dentro da quando eu encontro a minha essência, eu vou encontrar a minha missão, o meu propósito de vida. E hoje Deus deixa muito mais claro isso, né? Dentro de mim. E aí essa questão do perdão, do autoconhecimento,
a restauração, tudo é um processo, né? Tudo é uma jornada, nada vai acontecer do dia para o outro. Então, tudo que eu passei para me chegar ter essa clareza hoje, foi necessário eu ter um passado da forma que eu tive, né? Porque hoje, pelo que eu passei, hoje eu sou a pessoa quem sou em Deus, em Cristo, né? Porque é Ele que me transformou, não foi eu que me transformei, foi Jesus que me transformou e pela minha busca também, né? Pela minha obediência em querer, em pagar o preço, em fazer acontecer, né? E de deixar aquilo fluir dentro de mim e tomar as minhas ações. Porque se eu não agir, nada acontece, tudo fica no material, né? Tudo fica no campo normal e as coisas vão passando. E aí você fala, nada não está acontecendo, mas você está agindo, você está pagando preço, porque Deus ele vai te ajudar a partir do momento que você busca ação. Ele vai te dar clareza, mas você tem que tomar atitude, né? Ele não vai fazer por você. Ele não vai partir na frente e falar, vai. Não, ele vai te dar o caminho. Mas você precisa seguir, você precisa agir. Então, quando eu entendi isso, que nem eu falo, eu fui pra cima. Eu falei, não, eu preciso mudar, eu não quero mais, eu não aceito mais viver com esse sentimento, com com essa confusão emocional dentro de mim, sem entender quem eu sou, sem não conseguindo, tendo ação ao mesmo tempo não tendo, né? Parando no meio do caminho. E foi quando eu busquei mesmo na raiz, porque a raiz de toda mudança é Jesus, não tem outra, né? É Ele que nos firma, Ele que nos deixa, Ele que nos estrutura, né? Ele que nos dá Ele que nos deixa forte para a gente vencer certos obstáculos, né? Porque nem tudo a gente vai conseguir passar. Então, assim, alguns desafios, se você não tiver estruturado em Deus, se você não estiver estruturado com Jesus, você não vai vencer. Você não tem força para vencer, você não tem poder para isso. O único que te dá poder para você passar por certos caminhos é Deus. Não tem outro meio. Por mais que você estude, por mais que você busque, se você não tiver estruturado, você vai parar no meio do caminho, você vai desistir. E então, gente, essa questão de opressor, de influências malignas, elas são muito fortes na nossa vida. Se a gente não tem clareza disso, a gente fica debaixo dessa opressão do inimigo, né? Porque o inimigo ele é minucioso, ele não vai agir fácil. Assim, ele vai agir mesmo na parte que a gente menos acha que a gente acha que é mais natural da vida, né? Que a gente vai achar que é normal sentir tudo isso. E a gente se culpa, a gente se tristece, é, até entra numa depressão, sabe, no conformismo, de achar que isso é normal, que eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é. Deus não te fez para você ser uma pessoa fraca, não. Deus te fez para ser uma pessoa forte, uma pessoa que vai vencer, uma pessoa que vai prosperar, porque isso aqui é promessa, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é palavra de poder, é palavra viva, né? Então, não tem por que você temer, né? Por que temer? Quando a gente teme é porque a gente não tem a confiança. Se eu não tenho confiança de quem eu sou, né? Primeiramente saber quem eu sou e me curar primeiro, porque para mim chegar na terceira dimensão, que é do espiritual, eu preciso limpar as minhas emoções, eu preciso limpar aquilo que está me cegando, preciso limpar as minhas dores, né? As minhas mágoas, as minhas angústias, porque Deus não consegue agir no meio de tanto conflito ali, tanta confusão emocional dentro de você. Então, o Espírito Santo ele não vai operar 100%. Ele vai operar quando você ter clareza e você começar a se perdoar. Perdoar e perdoar as pessoas que você precisa perdoar. Porque o perdão, ele rompe essa barreira, né? Ele rompe essas opressões. E a partir daí, você vai mergulhar dentro de um processo de conhecimento, de conexão com Deus, com o Espírito Santo, e você vai entendendo quem é você vai formando essa outra base estrutural. E aí, Deus vai te dando clareza, né? Então, cada um tem seus talentos, cada um tem seus dons, cada um tem seu caminho, seus propósitos, né? O propósito, ele já nasce com cada um, né? Todo mundo aqui nesse mundo tem um propósito e uma missão. Eu tenho um propósito, né? Talvez o meu propósito é diferente do seu, mas você tem propósito nessa vida. Você tem que fazer diferença na vida de alguém. Então, todos nós temos que fazer diferença na vida de alguém, né? Nem que seja com uma palavra. A gente precisa, a gente nasceu para isso, a gente foi feito
a amar o outro como a mim mesmo, né? A gente foi feito para isso. Então, isso a gente está debaixo de uma lei e não tem como mudar a lei. A lei, ela é lei. A lei já fala, é lei, não tem como mudar. Então, se a gente está distante da lei, a gente vai sofrer com as consequências. Então, por isso que a gente sofre algumas coisas na vida, porque a gente está longe da lei de Deus, a gente está longe da natureza dele. Então, quando a gente se volta para a natureza dele, aí sim você começa a entender a tua essência, né? As tuas verdades. Não é minha verdade que eu, Luciana, aprendi na vida. É a verdade que vem do céu, a verdade que vem lá de Deus, lá de cima. E ele vai te dar essas verdades. Então, tudo que eu aprendi formou a minha verdade natural, que era uma verdade distorcida, que era uma verdade disfuncional, que era uma verdade que eu me escondia, né? Eu me escondia dentro de quem eu era de verdade. Eu não mostrava quem eu era, porque eu tinha uma criança emocional dentro de mim doente, doente com as minhas culpas, doente com a minha revolta, né? De crescer sem a minha estrutura familiar. Essa revolta de tudo que aconteceu na minha vida. A minha criança, ela se revoltou com isso. Eu cresci, fiquei adulta, sim, mas dentro de mim ficou o sentimento. O sentimento, ele não foi embora. O sentimento, ele não morreu. Ele estava vivo ainda, trazendo ações disso, né? E por isso que o perdão é importante. Por isso que a gente precisa perdoar. Porque as pessoas também têm suas questões emocionais. E eu preciso entender que as minhas questões eu resolvo comigo, mas a gente também precisa respeitar a questão do outro. E quando o outro ele vem querer te ofender, querer te acusar, ele também está sofrendo. E aí é onde Deus vai te usar para você ajudar essa pessoa. Mas se você estiver sofrendo com as suas questões também, com as suas feridas, você não vai conseguir enxergar isso. Você também vai querer ofender. Vou falar que é fácil? Gente, não é, não é. Lidar com emoção não é fácil, porque eu sei, eu sinto na pele, é difícil a gente controlar. É difícil a gente controlar a raiva, é difícil a gente controlar o orgulho, né? O ego. É muito difícil. Só eu sei o que eu passei aqui à noite chorando, colocando meu ego no chão. E só Deus sabe o que ele vem colocando na minha mente, no meu coração. Mas eu falei, eu vou derrubar meu ego. Eu não vou deixar ele me atrapalhar. Eu não vou deixar ele paralisar as minhas ações. Paralisar quem eu nasci para ser. Então, quando eu não quebrei o meu ego, quando eu não derrubei ele no chão, eu não conseguia ver as verdades de quem eu sou, né? Então, assim, quem me conhece nunca imaginava que eu ia estar aqui falando isso. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu cresci com essa outra estrutura familiar. E minha família me deu tudo que eu precisava, tudo mesmo. Eu sou muito grata à família que Deus me deu, meus parentes, a minha mãe, o meu pai. Só que não foi, assim, o suficiente para como é que eu posso explicar para vocês? Para desenvolver a minha verdade, entendeu? Por quê? Entendo, porque eles também tiveram questões na vida deles, né? Minha avó também teve as questões delas emocionais que eu não conheço. Eu não conheço muita história da minha avó. São poucas coisas que ela fala. Mas eu não sei eu não sei o que passou na vida da mãe dela, né? Então eu não sei qual o padrão de vida que eles viviam. Eu só sei o padrão que meu pai me trouxe e que eu estava vivendo já também, quase levando para o meu filho, né? Até eu entender e romper isso na minha vida. Então, gente, a gente vive hoje no mundo, no campo espiritual. Então, esses opressores, né, essas questões emocionais, se a gente não saber trabalhar com isso, a gente vai ficar nessa amarração, nessas amarras, nesses traumas, e a gente não consegue lidar porque não está ligado ao outro, está ligado dentro de nós. A gente precisa se libertar disso, a gente precisa curar a nossa alma, a gente precisa curar essas feridas emocionais, fechar esses blocos, né? Então, por isso que o autoconhecimento é importante, porque o autoconhecimento ele vai te trazer essa clareza, mas o processo continua, né? O processo ele não para. O processo de transformação é uma jornada, né, do dia para o outro, né? Oi, Gi, seja bem-vinda. Então, é entender que a gente entende que tudo, tudo na vida tem um porquê, nada fica solto, nada tá solto, tudo tá ligado a alguma coisa. Alguma coisa não tá bem na sua vida, pode ter certeza que tá ligado a alguma coisa que você passou na sua vida,
Só que você não tem consciência, é subconsciente, mas ele está ali, funcionando. Né? Para quem não entende essa questão da neurociência, né? Eu também estudo um pouco de neurociência, então eu entendo um pouco do funcionamento do cérebro. Nosso cérebro é dividido por dois lados, um lado racional e um lado irracional. O racional é tudo que eu estou fazendo agora, todas as minhas ações, todas as decisões que eu tomo agora é meu racional. E meu lado irracional é tudo que vem construindo desde o meu nascimento. Desde quando eu fui plantada lá no óvulo, no útero da minha mãe, já começou a processar as minhas memórias. Então, eu não sei se a sua mãe foi feliz na sua gravidez, né? Não sei como é que foi. Eu não sei qual foi a reação dela quando ela soube que eu estava grávida. Qual o sentimento, qual a emoção que ela teve ali. Se ela teve uma emoção negativa, aquilo ali já passou para mim, já formou uma memória. Se ela teve uma emoção positiva, também já formou uma memória, porque tudo forma. Então, tudo isso, gente, é uma base que a gente traz, que a gente fala que é uma bolsa, né, emocional, que a gente traz tudo lá de trás. Tudo vai afetar agora, entendeu? Ele vai trazer agora. Então, essa consciência, eu falo que é uma libertação. É a gente se libertar dessa mochila pesada, desse peso que a gente traz, de tudo que vem acontecendo na nossa vida. E às vezes a gente, né, pensa que é o relacionamento, que é o marido, que é o filho, que é o trabalho. Então a gente vai querer buscar alguma coisa para poder questionar, justificar o porquê daquilo. Só que não é, entendeu? Às vezes as pessoas trocam de relacionamento achando que a culpa é da pessoa que não faz ela feliz, que é a pessoa que é errada, que é a pessoa que não presta. E a gente vai colocar sempre coisas, né? Achando sempre coisas para achar que é a pessoa. E a gente não entende que o problema está com nós mesmos, né? Então, se eu mudar de marido, vai acontecer a mesma coisa, porque o problema não está com a pessoa. O problema está dentro de mim, das minhas emoções. Quando eu não tratar as minhas emoções, quando eu não tratar quem eu sou, entender as minhas ações, ter esse equilíbrio emocional, ter essa inteligência emocional, porque aí já é uma parte mais de conhecimento, né? Quando eu falo de inteligência emocional, é saber lidar com essas emoções quando ela vem, porque ela não vai deixar de vir. Ela perde força a forma quando você vai buscando conhecimento. Ela vai perdendo força, essa memória. Só que ela não vai deixar você não vai deixar de sentir raiva, você não vai deixar de sentir mágoa, você não vai deixar de sentir tristeza. Só que quando isso vir, essas emoções vir, você vai saber lidar com isso, você vai saber que isso está ligado a algo que aconteceu e você vai ter outras ações em cima daquilo, outras atitudes. Então você não vai deixar aquilo mais te afetar. Então, lidar com as emoções é também lidar com as emoções das outras pessoas. Então, hoje as pessoas, elas não têm inteligência emocional. As pessoas, elas se estressam muito rápido. Qualquer coisa, ela já quer partir para cima, já quer brigar, já quer jogar, sabe? Aquela confusão de sentimento que nem ela entende porque ela está tendo aquelas ações. Ela acha que o outro que está querendo ofender, querendo brigar. E aquilo ali é tudo que ela construiu. É tudo que ela trouxe lá da bagagem dela, do passado. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem essa clareza, a gente começa a filtrar isso, e não vou falar que não vou sentir. Eu, uns dias atrás, eu também tive uma emoção, assim, alterada, mas eu tive consciência daquilo. Eu falei, nossa, é automático. Você vai sentir, mas o que você vai fazer dali pra frente é o que vai fazer a diferença. Ou você alimenta esse sentimento, ou você ignora ele. Ou, né? Então eu prefiro ignorar para ele não se alimentar e criar força. E aí eu vou buscar outra coisa, vou buscar uma leitura, vou buscar algo que vai agregar, que vai mudar aquela sensação no momento. Então é trabalhar com as emoções que a gente começa também a abrir o nosso campo espiritual, abrir a nossa conexão com Deus. Porque Deus ele só vai agir completamente na tua vida quando você se curar. Né? Deus ele não pode, eu vou falar que você não vai sentir ele, que ele não vai agir por você, ele vai, mas para você entender a tua missão, o teu propósito, que ele quer que você busque nessa vida, você tem que se curar primeiro, se limpar primeiro, né? Limpar toda essa sujeira que a gente, né, traz, né, da vida. Precisa se libertar disso. E por isso que é importante o perdão. O perdão não é para o outro, o perdão é para nós mesmos. Perdão é para a gente se libertar. Quando a gente não consegue perdoar, é o orgulho que está dominando. É o ego. Então, quando o ego estiver aí gritando dentro, quando o ego estiver ainda forte, aí você não vai conseguir mesmo. Porque você tem que derrubar o seu ego.
O ego, ele domina. Se você não saber derrubar ele, né? Que eu falo assim de você saber trazer a tua vulnerabilidade, as tuas fraquezas, não é esconder minhas fraquezas. Eu preciso falar das minhas fraquezas, eu preciso jogar para fora, eu não tenho que acumular essas placas de sentimento, não tenho que acumular essas coisas. Eu preciso jogar para fora, porque eu preciso pedir perdão, né, pro outro. O outro, se ele não perdoar, é uma questão dele, que ele vai resolver depois, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Né? Então, a minha parte eu estou fazendo. Agora, o outro, ele vai resolver depois com a lei da justiça. Né? Eu acredito muito na lei de Deus e a lei da justiça. Não é a lei humana, é a lei da justiça. Que Deus, ele faz justiça e ele resolve, né? Não é eu que vou resolver, mas eu tô me resolvendo, eu tô me curando, eu tô me despertando, né? Como tá aqui na Bíblia, como eu acabei de deixar claro o versículo, né? Em Isaías 51, versículo 9, ele fala: desperta, desperta, veste de força o teu braço. Ó Deus falando: acorda, você está adormecida, acorda. Você precisa acordar, você precisa buscar a tua luz, você precisa buscar as tuas verdades. E o tempo está passando, gente. A gente está nesse mundo aqui, não é para ficar aqui uma passagem, morrer e acabou a vida. Não. E a tua diferença nesse mundo? Cadê o teu propósito? O que você vai fazer com ele, com os teus talentos, com as tuas habilidades? Você vai enterrar, que nem, né, alguns nem falar da Bíblia, que um deles enterrou os talentos, e aí achou que não podia fazer nada, que achava melhor enterrar, e aí a vida passa, e o que você fez? Nada. Então, comece a refletir, né? Comece a refletir de quem eu sou, né? O meu nome, minha idade que eu nasci. Não, eu sou eu, minha essência, quem eu nasci, para que eu nasci, porque eu estou nesse mundo, né? Para que eu vim para esse mundo? Né? Eu vim para fazer alguma coisa, alguma diferença. Eu não vim para crescer aqui, passar por todo esse sofrimento e morrer. Eu vim para fazer uma diferença na minha vida e na vida do outro. Porque eu tenho que amar o outro como a mim mesma. E eu sei que é difícil a gente amar o outro quando o outro nos magoa. Mas a gente, entendendo as nossas emoções, a gente não tá pensando pelo outro. A gente está pensando a gente está pensando naquilo que Deus colocou dentro de nós. Né? Da nossa missão, do nosso propósito. Então é importante a gente ter essa clareza, é importante a gente refletir algumas ações, começa a notar algumas coisas que não tá legal, para você começar a entender, né, alguns comportamentos. Às vezes você não entende, busque ajuda. Vai ter pessoas que vão ser mentores, que vai te ajudar. Eu busquei ajuda, eu não consegui isso sozinha. Eu tive que pagar o preço, e pagar o preço não é só pagar o preço estudando, é pagando mesmo. Não foi barato. Então, tudo que eu estou falando para vocês hoje foi tudo que eu investi para chegar numa clareza. Então, foi um processo que eu passei também, né? De mergulho, de consciência, de mergulhar em mim mesma, de colocar para fora minhas emoções, de chorar, de se arrepender, de abrir a mão, de renunciar, né? Porque a gente tem que renunciar a algumas coisas para a gente querer, para a gente buscar a nossa mudança, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, pagar o preço. Então, não foi uma coisa que aconteceu do dia para o outro. Né? Foi uma coisa que Deus veio trabalhando já um processo de muito tempo, né? Então, desde quando eu decidi que eu não queria, quando eu dei um chega, né, em algumas coisas que estavam acontecendo, eu falei, não quero mais viver assim, foi quando eu comecei a buscar e fui buscando. Até uma hora eu acertei a pessoa certa, uma hora eu acertei o mentor certo que me ajudou e hoje eu já estou num outro nível, hoje eu já busco uma outra pessoa que está me auxiliando e assim vai, a gente não vai parar de crescer. A gente nunca vai parar de aprender. Eu não vou parar de aprender. O que eu aprendi até aqui, eu estou contribuindo, passando aquilo que eu aprendi. Mas eu preciso aprender algo a mais. Eu preciso chegar num outro nível. E eu estou buscando esse outro nível, né? Estou estudando para esse outro nível na minha vida. E chegou no outro nível, eu tive clareza naquilo, eu conquistei, eu vou para um outro nível. Eu nunca vou parar. Deus, Jesus nunca parou até hoje, porque eu tenho que parar minhas ações, porque eu tenho que parar a minha vida à mercê do outro. A mercê do que o outro pensa, do que o outro fala, o outro, ele sempre vai te criticar. Você fazendo ou não, ele sempre vai falar. Ele sempre vai achar algo para te criticar. Só que você não tem que se importar com isso. Tem que saber lidar com crítica. Tem que saber lidar com exposição. Tem que saber lidar com as questões do outro. E não deixar ele te paralisar. Né? Não deixar ele parar as tuas ações. É continuar. Dói, continua. Né? Eu sei que não é fácil, eu passei na pele isso, eu sei que não é fácil. Para mim, abrir uma câmera, falar aqui para vocês, é muito trabalhar de Deus, gente.
é muito trabalhar de Deus, do Espírito Santo, porque eu era a pessoa que tinha mais vergonha na vida. Eu era a pessoa que mais tímida. Então, para mim, se aceita num grupo, meu Deus, eu nem queria, eu preferia ficar lá atrás, escondida, né, na minha timidez, que ninguém ia me ver, né, todo mundo, né, ali, mas eu estava ali escondidinha, ninguém ia falar comigo, tava tudo certo, eu não gostava de me expor, de me mostrar. Por quê? Eu estava presa no meu sentimento, estava presa nas minhas questões, né, emocionais, estava presa nessa opressão aqui, ó, do inimigo, porque essa opressão é do inimigo, não é questão do outro, que o outro te magoou. É uma questão que ele usou, né? O que o inimigo ele é sujo. Ele vai usar pessoas para te ofender, para você se oprimir, para você baixar a régua, você criar esse sentimento, alimentar esse sentimento de culpa, de raiva, de mágoas, porque você também vai ficar longe da tua essência, né? Porque é nisso que ele é forte, ele trabalha nisso. Porque quanto mais ele consegue alcançar esse sentimento, né, que é onde ele nos prende no cativeiro das emoções, porque ele sabe que quanto mais você estiver amarrada, mais longe você vai estar de Deus, mais longe você vai estar das tuas verdades. E aí, Deus não consegue agir completamente numa pessoa que está sofrendo e não consegue buscar ajuda. Deus ele não consegue dominar totalmente. Ele vai te ajudar a partir do momento que você dá ação. A partir do momento que você busca, que você tenha clareza e você busca essa cura. E é muito importante a gente entender isso, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, tudo é um processo, tudo é uma jornada, nada vai acontecer do dia para o outro, né? Tudo vai acontecer no seu devido tempo, no seu devido caminho. E buscar ter visão positiva de futuro também é importante. Mas para mim, ter uma visão positiva de futuro, eu preciso buscar a minha ação hoje. Né? Para mim, pensar em construir algo lá na frente, eu tenho que agir agora, no presente. Então, tudo constrói no presente, nada vai construir só no pensar. Né? Tudo começa no pensamento positivo. Sim, é importante a gente pensar positivo, a gente idealizar o nosso sonho, os nossos projetos, mas tudo acontece na ação. Então, eu preciso plantar hoje, eu preciso agir hoje, no presente, para me ter uma visão positiva de futuro, porque tudo é um caminho. É um caminho a seguir, né? É um caminho que você está caminhando, que você está buscando, você está plantando e você vai colher. Então, essa é a visão positiva de futuro. E a vida, ela só acontece, né, com a ação. A vida é um livro. Ela só vai acontecer, você só vai escrever a tua vida, teu livro na vida se você agir, se você buscar, não só no desejo, né? Ah, eu desejo fazer isso. Ah, mas eu vou deixar para amanhã. Ah, mês que vem. Não, então não vai acontecer. Então, a vida ela só vai acontecer quando você começar a agir e buscar. E muitas pessoas, ela tem muito desejo, né? Muitas pessoas, elas têm os desejos de mudar, amanhã eu vou fazer algo diferente. Só que aí, de repente, elas param, elas desistem. Por quê? Porque não está estruturada fortemente naquilo, né? O seu pensamento ainda não está ainda não está ligado naquela ação nova, né? Então tudo tem que estar ligado. A minha emoção, a minha razão e a minha emoção, ela tem que estar interligada, integrada para aquela ação, né? Então se eu estiver doente com as minhas emoções, eu não vou conseguir ter uma ação totalmente positiva ali, arraizada para acontecer, para mudar. Então eu preciso entender o que está, né, atrapalhando isso. Eu preciso entender. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, né, um pouquinho desse autoconhecimento e que vocês entenderem que é importante a gente ter um autoconhecimento, é importante a gente trilhar esses novos comportamentos, mas tudo é um processo, tudo é uma jornada, nada acontece de um dia para o outro. Busca a tua restauração em Cristo, porque a palavra, ela é viva, ela é tudo que acontece está aqui. Então, assim, tudo que eu busco na minha vida, minhas mudanças, Deus já está mostrando aqui, né? E a causa e o porquê disso já está aqui na Bíblia. Então, é buscar mergulhar mesmo, busca conhecer mais de Deus, começa a ler a palavra, começa a se colocar para Ele, romper isso dentro de você, tá? Ser mesmo humilde de coração, né? Para a gente romper algumas coisas na nossa vida. E tenho certeza que o caminho que vai trilhar na sua vida é só coisas boas, só coisa extraordinária, porque Deus ele só vai te dar o melhor. Ele só vai prosperar e crescer na tua vida.
mas você precisa também buscar, você precisa tomar uma decisão, tomar uma atitude e tomar ação, né? Que sonhos sem ação é campo, não passa, não fica ali parado. Então precisa tomar ação para a gente ter mérito, né? Mais mérito e crescer nisso, tá bom? E se vocês deixarem pergunta, eu vou estar respondendo, tá? Que não dá para parar aqui um pouquinho para responder, mas fico muito grata pela presença de vocês. E me acompanhe, sempre eu vou estar trazendo, né, a live. Agora estou nessa jornada do autoconhecimento. Para quem não me conhece, eu sou coach, né? Sou formada em coach, sou mentora espiritual, né? Foi o dom que Deus me deu, graças a Deus eu consegui entender a minha missão. Então eu faço esse processo de transformação, né? Trabalhar junto com você nas emoções. E é esse o meu trabalho hoje, né? Então hoje eu sou coach formada e hoje eu quero trazer também, contribuir um pouquinho também do meu conhecimento para trazer um pouco mais de clareza de algumas coisas que acontecem que a gente também não compreende. E eu quero agradecer a vida de cada um aqui, que Deus continue abençoando, prosperando e vamos acompanhando aí nas redes sociais, que sempre eu vou trazer mais coisas, né, importantes sobre rejeição, sobre crenças, emoções. E fique com Deus, gente, ó. Grande beijo. Tchau, tchau.